Nós estamos tendo o prazer de receber aqui hoje, mais uma vez, é sempre uma alegria para a gente, o deputado estadual Valdir Barranco. Sempre uma honra, deputado, recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, João Edson. Quero cumprimentar aqui também o Neto, a Juliane, todos os que trabalham aqui nessa maravilhosa Rádio Conte, que nesse momento está nos colocando em sintonia com um bom percentual do estado de Mato Grosso. Queria agradecer essa oportunidade, dizer que é sempre um prazer imenso voltar aqui para esse nosso bate-papo. Deputado, nós terminamos de ouvir aí uma matéria do Laurindo Neto, né? O deputado Gilberto Figueiredo assumindo a cadeira. Ele que teve 28 mil votos, foi muito bem votado no estado, mas estava numa chapa pesada, né? Não conseguiu, ficou como suplente. Ele que é secretário de saúde, e eu acho que um dos secretários de saúde mais longevo, né? Já está no segundo mandato. E o Gilberto ele é conhecido por ser muito trabalhador, né? Mas também por ter uma relação um pouco mais difícil com os deputados. Essa fase dele vir agora para a Assembleia Legislativa, passar ali, como que os deputados estão vendo como positivo, uma aproximação, afinal de contas, quando ele sair, é um colega de parlamento, né? Como que os deputados estão enxergando isso? Esteve desse lado do balcão agora, desse lado, né? E ele teve que explicar isso também lá ontem. Eu, primeiramente, quero desejar sucesso, né, ao Gilberto, agora deputado Gilberto, nesse período em que ele vai ficar na Assembleia Legislativa. Nesses 3 mandatos, eu tenho acompanhado muito esses revezamentos de deputados suplentes que assumem. E nesse mandato, de modo especial, está bastante frequente isso, né? Muitos suplentes assumindo. É algo assim que, se não for bem aproveitado, se não tiver uma estratégia, você passa em branco. Sim. Porque é um período que voa, né? Vocês estavam falando aqui do mês de abril. Já estamos no dia 18 de abril. Daí vamos ter 21 de abril, feriado que vocês falavam, eu vinha no rádio ouvindo, né? Foi instituído por Castelo Branco, lá em 1965, no regime militar. E então, daqui a pouco 1º de maio, outro feriado. Se não aproveitar, nós que é do Vargas, né? Sim. Então, isso. se a gente não aproveitar, quem está lá, essa oportunidade, ela voa. Espero que ele melhore essa relação. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema com o Gilberto, até porque, como eu não sou da base, então a gente não tem muito essa relação. Eu cobro aquilo que é de direito da população. Mas há sim essas falas de muita dificuldade em relação dele com os demais colegas. Também desejo que ele tenha mais sorte, mais sucesso nesse período que vai ficar na Assembleia do que na pasta, porque a saúde de Mato Grosso está caótica, né? E ele não tem como justificar isso, porque já está lá no primeiro mandato do governador Mauro Mendes e já continua agora no segundo mandato. Fez uma campanha alimentada fortemente pela máquina pública. Quando você faz a relação entre a votação do Gilberto e os investimentos da saúde nos municípios, fica muito claro. Onde ele teve uma expressiva votação foi onde ele fez uma destinação de recursos da saúde muito grande. Então trouxe lideranças fortes, prefeitos, vereadores, para apoiá-lo nesses municípios. E aí, às vezes, você até faz um questionamento, não se justifica. Às vezes, um município com 4, 5 mil eleitores teve um investimento da saúde muito maior do que grandes municípios de densidade populacional e eleitoral. Então, assim, desejo muito sucesso, que seja melhor do que ele tem sido na saúde, que não é fácil também, né? João Edson, só um comentário, acho que essa sua explicação, ela é bastante pertinente, até para que a população possa aos poucos, através de veículos como esse, compreender como é que funciona o processo eleitoral nas proporcionais no Brasil. E é muito comum você ver, por exemplo, quando não se atinge a votação proporcional dentro da chapa e não se consegue eleger, como já aconteceu com Dante, já aconteceu nos municípios, acontece muito, aconteceu com a Rosa Neide agora. Então a população demorou para entender, falava, mas como não elegeu, né? Então é bem assim mesmo, a gente no proporcional só se elege
no coletivo. Na Assembleia nós só temos 2 lá que se elegeram com seus Sim. próprios votos, que é a deputada Janaína e o deputado Max, Sim. que ultrapassaram O quociente eleitoral. O quociente eleitoral e conseguiriam, se não tivesse outros candidatos, se elegerem sozinhos. Os demais, todos os demais, nós precisamos dos votos dos demais da chapa e é importante que nós façamos esse revezamento. Do PT nós teremos também, né, para que as pessoas possam, outros que estiveram conosco, possam também demonstrar o seu trabalho e se fortalecer e se sentirem também estimulados na próxima eleição para que nós possamos ter chapas melhores, né? Sim. Lembrando que cada candidato ele teve demandas, senão ele não era candidato, ele fez propostas. Essa proposta, e no caso do proporcional, por isso chama proporcional, dificilmente é uma proposta para o estado inteiro, é proposta lá para a sua região, para o seu município, para aquela ponte, para aquela estrada, para aquela escola, para aquele posto de saúde, né? E é importante que ele dê uma passadinha ali, que ele vai encaminhar e depois o titular vai dar sequência, lá numa altura ele volta, nem que seja por uns dias, só para o dia da votação. Isso é salutar à democracia. E quem votou nesse candidato se sente representado também, né? Exato. O voto dele valeu a pena. Queria aqui agradecer o Hamilton, né? Fazendo uma pergunta aqui. Vamos ouvir a pergunta do Hamilton? Bom dia, Hamilton. Bom dia, bancada Giro Conte. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, deputado estadual Valdir Barranco. Deputado, a respeito do atual gestor do Estado, na área da educação, na mídia, aparentemente parece que está tudo ok, mas quem está no piso da unidade escolar sabe que isso não é uma verdade, né? Nós estamos aí diante de vários ataques na educação, né? E um concurso também de 2017, que está válido até setembro, né? Devido à questão da pandemia, por falta de vigilante, falta de professores, falta de agente de pátio. Só que o marketing do atual gestor, infelizmente, vende o que não é a realidade. Diante disso, né, os apontamentos que o deputado tem feito, né, as cobranças que o deputado tem feito do atual gestor, ele tem dado retorno ou ele se cala? Tá aí o Hamilton, pela fala, o Hamilton é professor, né? Trabalha na educação. Trabalha na educação, né? Deputado. Hamilton, quero saudá-lo em seu nome, saudar todos os profissionais de educação do estado de Mato Grosso, tanto estaduais, também os municipais e também da iniciativa privada. A educação é uma ferramenta fundamental para que nós possamos construir um país melhor. Todos os países que se desenvolveram, vamos citar aqui a Finlândia, né, que hoje é o exemplo da educação, mais de 50, quase 60 anos de uma política educacional uniforme. Muda-se os governantes, mas é a mesma política. Valorização dos profissionais da educação. Na Finlândia, nenhum professor, aliás, nenhum outro profissional, nem médico, nem juiz, nem advogado, ganha mais do que um professor. O professor, aqui no Brasil, é o Supremo Tribunal Federal, que é o maior salário, né? O ministro do Supremo Tribunal. Lá são os professores. O Japão, né? Que saiu da situação Coreia do Sul. Coreia do Sul, Coreia Alemanha. do Sul, né? Alemanha também. E aqui o Uruguai, que tem sido nosso expoente aqui na América do Sul. Então, eu sempre vou trabalhar prezando para que a educação possa ter mais qualidade. Infelizmente, o nosso governo do Estado faz uma gestão separada dos profissionais. Eles não ouvem, né? Se tem um defeito que é perverso do Mauro Mendes, é ser um gestor que não gosta de ouvir ninguém. Ele é um gestor que acha que é do período militar. Ele sai da cabeça dele e ninguém tem que dar opinião, porque ele é o pai da verdade, é o soberano. E assim não funciona. Na gestão pública tem que ouvir. O presidente Lula acabou agora de instituir o Conselhão, que vai discutir as políticas econômicas, sociais, mais de 200 representações da sociedade civil. Então vai ouvir todo mundo. Aqui precisava ouvir. Eu quero destacar aqui, além do concurso deles, que de 2017 ainda está vigente, e ele não chama, e tem muitos professores contratados e vagas para serem preenchidas e não chama. Eles fazem uma luta. Eu quero parabenizar todos os profissionais do Cadastro Reserva, que nós temos uma luta junto aí, assim como da Polícia Civil também,
Polícia Judiciária Civil, que nós aprovamos eles têm uma comissão, nós aprovamos uma lei de minha autoria, o governador vetou, nós derrubamos o veto na Assembleia, ele entrou com uma DI para não chamar, aí ele vem falar que ele preza pela segurança pública. Olha a questão das escolas, os vigias. Sabia que o governador de Mato Grosso acabou com os vigias nas escolas? Acabou, não tem vigia nas escolas. Reduziu, onde tinha 3, passou a ser 1. Aí agora teve esse problema, né, que nós temos acompanhado aí, infelizmente, de adolescentes, que tem um que assassinou uma professora em São Paulo, agora lá em Santa Catarina, que não é um adolescente, já é adulto, né, 20 e poucos anos, que entrou lá numa escola privada, era privada, mas pode acontecer na pública, e acabou assassinando perversamente crianças, né? E aqui no estado, eles fazem uma discussão, eu vi que o secretário de Educação reuniu todo mundo, fez um merchan danado aí, sobre como ele vai atuar para fazer com que a sociedade não cobre. Então eles fazem um merchan para dizer que está trabalhando, mas não tem vigias nas escolas. Veja bem, as escolas podem ser furtadas a hora que quiser, as escolas podem ter invasão, né, nesses casos que nós estamos acompanhando aí, e não tem um vigia. Então é uma insegurança completa. Aí vem falar de segurança armada nas escolas, se nem o vigia, que é tradicional no Brasil, eles não colocam. Então eu fico alterado porque eu sou muito indignado com a política de educação que nós estamos tendo no Mato Grosso. E pode escrever, infelizmente, nós vamos ter logo ali adiante um resultado muito perverso do que está acontecendo na política educacional, muito contraditória do governador em relação ao que se aplica nas políticas no mundo todo. E aí eu quero, para finalizar esse assunto, destacar o Ceará. Porque o que o governador vive dando de exemplo aqui é o Ceará. O secretário de Educação pegou várias profissionais de educação e foi para o Ceará. Assim como eles gostam de fazer, né? As escolas sucateadas, não cumpre o piso, não cumpre. Já 2 vezes, uma pelo Bolsonaro, agora pelo Lula, a revisão do piso, eles não cumprem, não teve a revisão. E aí ele fez um evento caríssimo aqui no hotel, um hotel de luxo que tem aqui na Estrada do Manso. No Manso, e gastou milhões. Inclusive está sendo questionado judicialmente pelo Ministério Público Federal. Eu lamento que o Ministério Público Estadual não tenha feito isso, que é competência dele. Mas o Ministério Público Federal ingressou porque isso que eles fizeram é um absurdo. Enquanto as escolas estão sucateadas, a educação indígena é perversa. Eu recebi lá de Juína, não tem um tijolo lá na escola estadual. É feito de pau a pique e os alunos indígenas do ensino médio estudam multisseriado. Então, assim, o Ceará, se deu certo, se está dando certo, é porque copiou países que deram certo. No Ceará, há anos, já passaram vários governos de vários partidos, mas eles adotaram uma política educacional que é mantida. Todo investimento é acima do investimento dos 25% da educação, inclusive criando taxas e impostos que são destinados exclusivamente para a educação. E aqui o que se faz não é isso. Lamento, viu, Hamilton, mas vamos continuar a nossa luta. Nós estamos aqui também com o deputado Valdir Barranco. Deputado, eu busquei aqui na memória, porque eu fui professor de História da Educação na faculdade há muito tempo, né? No discurso de Floriano Peixoto, que foi o 2º presidente da República Brasileira, ele disse que esse país se tornaria grande se a gente conseguisse implementar uma educação de qualidade, teria que investir nisso. Depois, na década de... Isso ainda no século XX. Né? Depois, na década de 30, quando foi instituída a primeira lei orgânica, primeira diretriz de educação, a chamada Reforma Francisco Campos, na discussão entre Francisco Campos e Anísio Teixeira, eles colocavam que o país deveria ter como base a prioridade e a questão da educação. Um pouco antes, Lauro Sodré faz um discurso no parlamento exigindo que a educação fosse prioridade no país. Eu poderia ir discorrendo até chegar agora. A gente continua com esse discurso, e aqui, se a gente pegar do Floriano Peixoto até agora, né, nós já passamos de 100 anos, e a gente continua ainda fazendo um discurso da prioridade da educação.
Eu sei que um Estado não consegue fazer isso sozinho, é o país junto, né? Teve o exemplo aqui da questão do Ceará. Lembrando que o Ceará, eu não vou lembrar exatamente a data, mas dá para a gente verificar aí, via o Dr. Google, foi o Ciro Gomes, no governo de Ciro Gomes no Ceará, que implantaram, eu lembro que era Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, então é década de 90, implantou um sistema de educação e conseguiram avançar muito em relação a isso, né? Temos hoje um ministro que é ex-governador do Ceará, que mantém isso. A principal peça da Secretaria de Educação, que não é o ministro, é a ex-governadora que foi secretária de Educação no Ceará. E todo mundo falando em mudanças de educação. Há alguma esperança realmente que a gente coloque a educação como prioridade nesse país? A educação não terá avanços sem que tenha recursos. Sim. É uma pasta muito complexa de somas muito vultuosas em... se tratando de número de alunos, de equipamentos públicos, de número de profissionais, e que precisa ter investimentos. Não dá para admitir, por exemplo, um estado como o Mato Grosso, cujo, nesse agora governo do Mauro Mendes, a Secretaria de Segurança Pública tem um orçamento maior do que a da educação. Isso não pode existir. Quando você tem mais investimento na segurança pública do que na educação, é sinal de que algo não vai bem. A educação tem que ser prioridade sempre. Eu fiquei muito triste e agora volto a ter esperança novamente, porque primeiro que quando foi feita a descoberta do pré-sal pelos engenheiros, pela equipe técnica da Petrobras, muito se aventava, né, já não tínhamos ainda as redes sociais como temos hoje, o WhatsApp, mas já tinha fake news, sempre teve, né, de que era mentira. Até que quando realmente ficou comprovado o pré-sal, e depois nós tivemos a lei para que 25% dos recursos do pré-sal fossem destinados para a educação, além dos impostos que compõem a cesta do Fundeb. Depois, quando houve o golpe contra a presidenta Dilma, foi a primeira coisa que eles retiraram. Então, não queriam investimento na educação. Agora, com a volta do presidente Lula, já estamos trabalhando firmemente para que esses recursos do pré-sal possam voltar para a sua originalidade, que é esses 25% para investimento na educação. Então, para que nós possamos alcançar esse sonho, não basta discurso. Nós vamos ficar só no discurso, nós temos que ter investimentos. Aí você citou também o Ceará, né? Começou lá com o Ciro, os Gomes deram continuidade, depois o PT ganha o governo do Ceará com o Camilo Santana, teve 2 mandatos, manteve, né? Algo que nasceu em Sobral. Isso. E foi onde foi aí o secretário Alan Porto, com uma turma aqui, gastou um dinheirão para ir em Sobral e até hoje não fez nada de Sobral aqui. E aí depois, e a Isolda, que também de Sobral, foi secretária de Estado de Educação do Ceará, vice-governadora, ficou governadora quando o Camilo se licenciou para ser candidato ao Senado, depois venceu, é senador e hoje é ministra da Educação, e ela é a secretária executiva. Então, acredito que bastante, e o Lula está acreditando nisso também, né? Bastante dessa experiência possa ser trazido para o âmbito nacional. Sim, importante. Vamos agora a Pontes Lacerda. O nosso parceiro Antônio Luiz tem uma pergunta. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia, João. Bom dia, deputado Barranco. O senhor que tem uma ligação muito próxima com o governo federal através do seu partido. Como que está a questão do INCRA em Mato Grosso? Quem vai estar à frente do INCRA? Já foi definido o nome para a superintendência do INCRA? Antônio Luiz de Pontes Lacerda. Antônio Luiz, bom dia. Em seu nome quero cumprimentar todos os trabalhadores do campo, né, da agricultura familiar, e com muita alegria anunciar aqui em primeira mão na Rádio Conte que na manhã de hoje, na madrugada, foi publicado no Diário Oficial da União a nomeação do nosso superintendente do INCRA, companheiro Editânio. Editânio formado em História, formado em Direito, pós-graduado em Direito Eleitoral, tem mais uma pós-graduação que eu não me recordo agora, foi professor de História, né? E foi chefe da unidade avançada de Vila Bela e também de Pontes e Lacerda, no período em que eu fui superintendente do INCRA.
E está na minha assessoria uma indicação do coletivo agrário do Partido dos Trabalhadores. Nós temos um coletivo agrário muito forte e foi acatado, né? E nessa manhã já foi nomeado e desejo a ele muita sorte, muito sucesso. É um grande desafio, mas não maior do que a sua capacidade, a sua competência. Tenho certeza que nós faremos com que a reforma agrária, os investimentos em agricultura familiar, a política de habitação, que volta agora fortemente com o nosso governo, a habitação rural, e também Pronaf e titulação possam ter muito êxito nessa gestão do Editânia. Com isso, o senhor já respondeu a pergunta do Edivaldo de Souza, do bairro Vila Rosa, em Cuiabá. Ele tinha perguntado sobre a perspectiva da nomeação do Editânia. Agora, Edivaldo, está respondido. Está respondido, então, né? Verdade. Você tocou aí na questão agrária. Um dos medos de Mato Grosso, a gente vê aí, principalmente nos WhatsApp da vida, né, o desespero com relação à invasão de terra. E o Stable deu uma declaração agora meio pesada nesse sentido, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, até hoje nós não temos histórico de ocupação de áreas que sejam produtivas no Brasil. Para a gente falar sobre as relações dos movimentos sociais na luta pela reforma agrária, nós temos que estudar um pouco a história do Brasil, e é muito bom a gente falar com o professor aqui, com o João Edson, né, ao nosso lado, entender como se deu a ocupação do Brasil, a distribuição das terras públicas. Nós temos que lembrar que o Brasil foi colonizado lá em 1500 e, portanto, todas as terras compreendidas dentro dos perímetros do Brasil eram da coroa portuguesa. E a coroa portuguesa foi distribuindo para os seus amigos, através das capitanias hereditárias. Foram 14 capitanias distribuídas entre 12 amigos da coroa. Áreas grandes, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo eram uma capitania só, para se ter uma ideia. E depois, lá em 1739, o Marquês de Pombal revoga isso e nós temos um hiato aí muito grande na legislação agrária de 1822 até 1850, que ficou um vazio e quem tinha condições, tinha expertise, tinha conhecimento, ocupava as áreas. E depois ia reivindicando. Então, nós tivemos uma concentração fundiária desde o início, é importante dizer isso. Se você pegar a cadeia dominial das áreas públicas do Brasil, ou dos grandes proprietários de terras no Brasil, você vai ver que elas eram áreas públicas lá no passado. E no Mato Grosso, por exemplo, vamos citar o estado do Mato Grosso, nós temos uma luta hercúlea aqui da Advocacia Geral da União, de muitas áreas, mas muitas áreas mesmo, que são públicas da União, que são ocupadas por grileiros, grandes grileiros de terras. Então, os movimentos de luta pela terra surgem ali no início da década de 80, em função de que o governo, antes da existência desses movimentos, não se preocupava em dar oportunidade para os pequenos. E aí cria-se na Constituição de 1988 a possibilidade de que o Estado brasileiro pudesse desapropriar, utilizar-se das áreas públicas que já são da União sem nenhuma oneração para os cofres públicos, ou desapropriar áreas que são improdutivas, ou até comprar áreas também. E depois, também no âmbito da Constituição, nós temos a questão do trabalho análogo à escravidão, onde a fazenda de trabalho análogo à escravidão deve ser destinada, onde tem utilização de pistas para tráfico de entorpecentes, né, crimes ambientais. Então é isso que os movimentos sociais de luta pela terra, eles vêm ao longo dos tempos trabalhando, e foi muito bom. Vamos pegar o Mato Grosso, nós temos 652 assentamentos. Vocês acham que se não tivesse a luta dos movimentos sociais, nós teríamos 652 assentamentos que se tornaram Confresa, município de Confresa, só existe por causa de assentamento, Canaã do Norte, Guarantã do Norte e Ipiranga. Então, muitos assentamentos aí que se tornaram cidades, mais de 50. A região do Araguaia seria só Barra do Garça e Vila Rica, se nós não tivéssemos as lutas dos movimentos sociais de maneira bastante compromissada de Dom Pedro Casaldáliga, que liderou esses movimentos, né? Então, eu acho que os movimentos sociais tiveram uma importância
para que nós desconcentrássemos e vão continuar a luta. É algo particular deles, né? E nós temos uma distinção. Eu já fui superintendente do INCRA. E quando você está do lado de lá, do balcão, né? Você é governo. Você vai enfrentar como governo. O presidente Lula não mistura as coisas. Ele sabe muito bem aonde que vai o compromisso social dele e onde que ele tem que ter o compromisso de chefe de Estado, né? Então, quanto a isso, não fiquem preocupados. As ocupações, elas não ocorrerão como nunca ocorreram em áreas públicas, em áreas produtivas, particulares produtivas. Não vão ocorrer. E também aquela celeuma, né, que se cria na cabeça das pessoas, gente que nem terra tem e que tem medo da terra dele ser invadida. Se ele nem eu, por exemplo, vou ter medo da minha terra ser invadida, né? Quem não tem terra, ou quem é agricultor familiar, ou quem está em uma terra que é escriturada, uma terra que ele comprou, nunca, que é produtiva, que se produz soja, milho, gado, a não ser que ele esteja dentro de uma área que é pública. Aí é notório que o movimento social vai reivindicar. A área pública não pode ser de um só. Ela tem que servir para a reforma agrária como estabelece a Constituição da República.